Fala galera, tivemos um empate entre a equipe do Internacional e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Internacional se complica no Campeonato Brasileiro, estava vencendo por 1-0. Palmeiras buscou um empate com Rony, né? E com isso a equipe do Palmeiras acabou interrompendo aí sequência, né, de 3 jogos, né, que o Palmeiras não vencia. 2 jogos, para falar a verdade, são 2 jogos que o Palmeiras tinha de derrota no Campeonato Brasileiro e hoje teve um empate, ainda não foi suficiente. A equipe do Palmeiras se distancia do Botafogo, se distancia também um pouco da equipe do Flamengo. O Internacional teve muita cobrança após o jogo, né? Muitos torcedores cobrando também postura da equipe. Vamos acompanhar aqui um pedaço da coletiva do Abel Ferreira e vamos acompanhar também a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Palmeiras e a equipe do Internacional. O grupo a continuar a ganhar. Portanto, a força tem que vir de dentro. Todos somos um, não pode ser só nas vitórias. Não é todos ganhamos e o treinador perde. O treinador é o máximo responsável, mas aqui dentro todos temos responsabilidades. Desde o porteiro que abre a porta até à presidente. Todos nós dentro do clube temos responsabilidades. Eu já falei mais do que uma vez o que é a função de cada um dentro do clube. O treinador é o que tem a máxima informação toda. O treinador tem como função escolher os jogadores para jogar. Essa é a minha função. Quer gostem ou não gostem, mas quem tem a informação toda sou eu. Não é nem jornalista, nem torcedor, nem oportunista. Sou eu. Essa é a minha função. A função do nosso diretor é ajudar-me na gestão do grupo, é contratar jogadores, é vender jogadores. A nossa presidente, nem vale a pena falar, que é absolutamente extraordinária. Tem mais coragem do que muitos juntos. E a nossa torcida, os 16 milhões que nós temos, queremos é que já na quarta-feira nos ajudem do primeiro até o último segundo a lutar para o nosso objetivo, que é estar na próxima fase. É isto que o Palmeiras vai fazer. Boa noite, Abel. Ainda falando sobre o resultado. Tá aí o técnico Abel Ferreira convocando a torcida alviverde para lotar e empurrar o Palmeiras no Allianz Parque. Do outro lado, um alerta vermelho, o Inter já não vence há 11 jogos, veja só. 6 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de apenas 18,2%, foram 9 gols marcados nesse período e 14 sofridos. A última vitória foi exatamente no Grenal, no dia 22 de junho. A gente tem na agulha também o técnico Roger Machado, já a gente vai ouvi-lo, mas me chamou a atenção o Abel Ferreira falando sobre as ausências, né? Estevão realmente vinha de uma sequência extraordinária e o Piquerez também, um jogador muito importante pro Palmeiras, mas não dá. As ausências são muito relevantes, André, mas a fase ruim do Palmeiras passa mais do que apenas a ausência de jogadores, né? Deu para perceber que o Abel não estava, pelo menos nesse trecho que a gente mostrou, muito disposto a falar sobre o jogo, porque na agenda dele ele tinha assuntos, na opinião dele, mais importantes e mais urgentes. Eu percebi uma coisa, acho que todo mundo estava prestando atenção, ele menciona o desempenho mais baixo de determinados jogadores, então ele está falando sobre uma questão técnica, por motivos emocionais, então são questões particulares. Evidentemente, todo e qualquer jogador está sujeito a uma fase ruim por um problema pessoal, e quando um técnico abre esse tipo de janela, ele não precisa dar mais detalhes, ele simplesmente confirma que alguns jogadores do Palmeiras estão passando por momentos na sua vida pessoal que exigem mais atenção. E ele fala também sobre assédios. Volta e meia o Abel fala sobre isso. E não é sempre... Como o Palmeiras não tem fases ruins muito frequentemente, a última vez que o Palmeiras passou por um período parecido com esse foi naquela época em que a torcida organizada e a presidente do Palmeiras estavam... digamos assim, num conflito mais público, houve aqueles lamentáveis e inaceitáveis eventos de depredação da empresa dela, o Palmeiras passou algumas partidas sem ganhar, mas não foram derrotas consecutivas como nesse momento. E dali o Palmeiras arrancou, foi logo depois da eliminação na Libertadores, dali o Palmeiras arrancou para o título brasileiro. Mas o Abel volta e meia toca nesse assunto a respeito de assédio a jogadores do grupo que ele comanda, como algo que possa desestabilizar esses jogadores por causa dos salários que são ventilados, etc. e tal. Também é uma questão
que todo e qualquer técnico de uma equipe do nível do Palmeiras, independentemente da sua opinião, fã de esportes, a respeito de onde o elenco do Palmeiras está no futebol brasileiro e sul-americano, aí no ranking dos melhores, é absolutamente natural que jogadores recebam propostas e, infelizmente, algumas vezes, em alguns casos, esses jogadores também ficam um pouco desconcentrados, perdem um pouco o seu foco. Mas a minha impressão é que o problema do Palmeiras nesse momento é coletivo. E por que o Abel toca nesse assunto e fala de não tenho problemas com ninguém aqui, critica pessoas que opinaram recentemente mais ou menos nessa linha? Porque depois da derrota para o Vitória no Allianz Parque, que de todos os resultados ruins que o Palmeiras teve foi o mais surpreendente, aquele que menos dá para explicar, ele deu uma bronca e falou especificamente de 2 jogadores. Richard Rios e Gabriel Menino. Gabriel Menino, né? Exato. Essa porta foi aberta por ele. E não que o fato de um técnico reclamar publicamente, citando nomes de jogadores do time dele, seja um indício de que esses jogadores não treinam, não trabalham, não querem ganhar, nada disso. Mas não é sempre que isso acontece. E também não é nenhum crime. Porque se fosse, técnicos não fariam isso. Se um simples comentário a respeito do desempenho individual de um jogador, num caráter negativo, significa que esse jogador está perdido, esse jogador e o técnico não trabalham mais juntos, nenhum técnico falaria isso. Inclusive é um recado para melhorar o desempenho do jogador. A coisa não funciona desse jeito. Então, são pequenas janelas abertas para o dia a dia de um clube de primeiríssimo nível como o Palmeiras, que vão explicando ou vão ajudando a entender o que está acontecendo. E dá para também compreender estrategicamente por que o Abel preferiu falar sobre isso do que sobre o desempenho do Palmeiras, mesmo numa tarde em que o time foi bem e conseguiu empatar o jogo. Perfeito. E a gente falava do desempenho ruim do Internacional, o Roger Machado, recém-chegado, mas vamos ouvi-lo sobre o atual momento do Internacional depois desse empate 1-1 com o Palmeiras em casa. Achar soluções táticas, estratégicas para passar por esse período, né? A questão emocional ela só vai ter um revés positivo, evidentemente, com os resultados. E hoje, se a gente pensar na questão emocional, talvez ela tenha pesado os últimos 5 minutos depois do gol, né? Que até com 90% da totalidade do jogo, a gente teve com um emocional forte e em cima do adversário, né? Produzindo um grande número de oportunidades, né, que poderiam ter nos garantido a vitória com um pouco de vantagem e tranquilidade, né, se a gente pensar ali principalmente na primeira etapa e do início do segundo tempo, sobretudo, sofremos e conseguimos segurar, né, o ímpeto do Palmeiras depois das trocas. Fizemos as trocas para justamente buscar empurrar o Palmeiras para o seu campo, conseguimos retomar o controle do jogo, né, e sofremos um gol numa busca de profundidade, depois de uma disputa de primeira e segunda bola, de uma bola parada, né, em que o Rony já em campo tem essa valência muito grande. Talvez nos faltou ali proteger a profundidade, né, um jogador que busca muito isso, né. A questão mental, emocional, ela acaba invadindo esse espaço por consequência do mau momento, né. Ninguém que vive um bom momento se preocupa com as questões emocionais, né. A gente sabia que hoje ia ser um jogo difícil, né, e o que mais é frustrante, como você iniciou a pergunta, é justamente a gente ter 95% do jogo controlado a nosso favor e o mesmo otimismo que nos deu, né, e expectativa de bom jogo para hoje, do jogo do Bahia, tendo empatado nos últimos minutos, esse ano nos tirou um pouco da atmosfera positiva que a gente sabe que a vitória nos traria. Tá aí. Galera, se você confia na recuperação da equipe do Internacional, deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante, né? Agora o Internacional muito próximo da zona de rebaixamento. O Internacional precisa se recuperar na próxima rodada, né? Visando aí subir na tabela de classificação, porque o Internacional, o elenco que fez, contratou bem, para falar a verdade. Não tem jogador, a gente fala, o Internacional contratou mal. Não contratou mal. Muitos jogadores aí que são de grandes times, jogadores de seleção. Você pega o Borré, Ené Valencia, são ótimos jogadores, sendo que tem jogadores que estão na fase ruim. E a culpa não é do Roger Machado. O Roger Machado chegou há pouco tempo, o Internacional já estava assim. Na minha opinião, com o Roger Machado, a equipe teve uma leve melhorada.
Tem melhorado, mas ainda precisa muito controlar essa parte de jogos quando tá vencendo. O grande problema é esse, quando tá vencendo, não consegue controlar a partida e não consegue segurar o resultado. E hoje o Internacional precisava segurar o resultado, precisava dos 3 pontos. Agora o próximo jogo é Atlético Paranaense, que agora vai ter que buscar esses 3 pontos. Lembrando que o próximo jogo vai ser no Beira-Rio novamente. O Internacional vai entrar com tudo, porque agora o Internacional só disputa o Campeonato Brasileiro, então tem essa obrigação de conseguir melhorar, porque vai ter mais tempo para trabalhar. Então acredito que o Internacional deve se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. E já o Palmeiras vive um momento bem delicado. O Abel Ferreira falando de jogador. Na minha opinião, eu não acho legal o técnico ficar citando o jogador XY. Na minha opinião, ele fazendo isso, ele tá tirando a responsabilidade dele. Aí ele quer dizer que a culpa não é só dele. Ele é o técnico, ele tem que responder por tudo ali. Ele não tem que chegar, o jogador não tá bem, ele tem que trocar o jogador, bota outro jogador. Vai chegar numa coletiva, falar, jogador X, Y não tá rendendo e tal. Se não tá rendendo, ele tem que trocar, meu amigo. Ele tem que trocar. Porque se um jogador chega numa coletiva e fala alguma coisa de um técnico, o técnico não quis me colocar, o técnico tá me colocando pra botar em posição errada, tá fazendo isso e aquilo, o jogador estaria errado. Aí o técnico, ele pode chegar, né, e citar jogador, ele não precisa citar, ele pode só falar, não, tá acontecendo isso e isso. Vai ficar falando o nome de jogador, é ruim. E, na minha opinião, isso daí joga pra torcida. Aí chega o próximo jogo, não vence, o torcedor vai fazer o quê? Vai pegar no pé do jogador, né? Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre essa situação do Palmeiras. Será que realmente o Abel não tem problema com os jogadores? Eu acredito que não, né? Pelo tempo que ele tá no Palmeiras, mas eu acredito que um jogador ou outro pode sim desagradar com algumas coisas que o Abel faz durante a partida, né? Principalmente tirando muitas características dos jogadores. Alguns jogadores não devem gostar, isso daí é normal, né? Todo time tem isso, nem todo jogador vai se agradar com tudo que um técnico faz, nem o técnico vai se agradar também com tudo que o jogador faz. Então, isso é normal em todo clube, sendo que as pessoas só começam a reparar isso quando o clube começa a ter queda de rendimento, quando começa a perder. Então, assim, o Palmeiras, na minha opinião, ainda tem tudo ainda para se recuperar. Tem jogo importante contra o Flamengo, precisa se classificar, porque se não se classificar, o torcedor vai fazer uma mini crise, né? Então, assim, o Palmeiras precisa tentar fazer um bom resultado, pelo menos contra o Flamengo, para poder ficar com a moral em dia com o torcedor.